que para muitos é o melhor momento do dia, para algumas pessoas a hora de deitar e dormir significa lidar com alguns transtornos. Dificuldade para adormecer e permanecer dormindo, apneia e sonambulismo são só alguns dos chamados distúrbios do sono. E esse é o assunto que vamos abordar no bate-papo com o psiquiatra. Mas o Viva Saúde de hoje tem muito mais para você. No quadro Sua Saúde, a gente vai conhecer uma modalidade que vem sendo muito procurada por quem quer perder peso e ganhar massa muscular, o treinamento funcional. Já no quadro Vida Alternativa, o repórter Vanderlei Filho foi conhecer os benefícios dos florais de Bach, uma terapia que promete equilibrar as emoções e, junto com outros tratamentos, a cura de forma natural. Tem ainda as curiosidades do Mitos e Verdades. É tudo isso que você acompanha a partir de agora. Eu trabalho muito em casa, então às vezes eu passo a noite em claro na frente do computador. Aí no outro dia, amanhece o dia, eu cochilo 2, 3 horas e já tenho que despertar novamente porque já tem coisas para dar conta. Desde muito cedo, Alisson sofre de insônia. Quando criança, se movimentava e falava enquanto dormia. Ele chegava a dormir apenas 3 horas por noite. Quando criança, muito pequeno, acho que eu tinha 4, 5 anos, eu comecei com sonambulismo, né? Eu passei uns 3 anos da minha vida sendo sonâmbulo e naquela época, toda noite eu levantava da minha cama e saía andando pela casa no meio da madrugada. E meus pais começaram a perceber isso, aí procuraram ajuda médica. Na pré-adolescência eu comecei a ter insônia. Eu comecei a estudar à tarde na escola e isso fez com que eu começasse a dormir cada vez mais tarde e acordar cada vez mais tarde. E nisso aí foi começando a bagunçar meu horário de sono e comecei a trocar o dia pela noite. Hoje consegue dormir no máximo 4 horas por dia, mas durante o sono acorda mais de 5 vezes. À noite eu tento não ficar no celular tanto como ficava antigamente, porque o celular vai mexendo no seu cérebro. E o meu maior problema é esse, porque eu deito para repousar, meu corpo sabe que precisa descansar, mas meu cérebro não para. Enquanto o cérebro está funcionando, eu não consigo apagar, eu não consigo dormir. Para driblar a insônia, Alisson aposta em alguns cuidados com a alimentação, mas ainda não consegue dormir entre 7 e 9 horas por dia. E admite, com tão pouco sono, o bom mesmo é sonhar acordado. Não dá tempo de sonhar. Até às vezes eu desperto sem saber se eu estava acordado, se eu estava... Principalmente questão de perder hora. Principalmente. Quando eu vou cochilar, às vezes eu estou começando no sonho não sei, visualizar que eu estou perdendo a hora e eu acordo desorientado. Meu Deus, às vezes acontece de... Eu tenho um compromisso, não sei, de 7 horas da manhã e vou me deitar umas 4 da manhã. E no meu sonho passa pela cabeça que eu estou perdendo a hora. Aí eu dou um pulo da cama, quando eu vou olhar para o relógio ainda são 5 horas da manhã. Eu fico, só cochilei 1 hora. Aí depois do susto você não consegue mais voltar a dormir. Aí pronto, aí eu desperto de vez, fico só esperando chegar a hora de ir para o compromisso. Mas de deitar, apagar, sonhar e acordar no outro dia feliz, dizendo, puxa, sonhei com isso hoje. Não tem mais isso não. Não tem problema, eu sonhei acordado hoje. É só quem tem algum tipo de distúrbio do sono sabe o que é que isso significa na prática. Bom, mas para a gente entender melhor esse drama aí de quem passa por isso, a gente vai conversar agora com o Dr. Bruno Lacerda, que é psiquiatra e também especialista em medicina do sono. É isso, doutor? Seja bem-vindo ao Viva Saúde. Obrigado, Simon. Obrigado pela oportunidade. Bom, quando a gente fala em distúrbios do sono, a gente está falando de diversos problemas, né? Tem aqueles mais comuns, a lista é imensa, né? Mas quais seriam os mais comuns, doutor? Veja, Simon, a Organização Mundial de Saúde estima que 40% da população brasileira apresenta algum distúrbio do sono. O distúrbio mais comum é o grupo das insônias, seguido do grupo dos distúrbios respiratórios do sono, mais especificamente a apneia obstrutiva do sono. Bom, e sonambulismo também é comum? Sim, sonambulismo é comum, enquanto dentro do grupo das parassonias, e é um distúrbio que é muito frequente durante a infância e pré-adolescência, principalmente de forma isolada, né?
Os adultos eles podem apresentar esse tipo de transtorno, cerca de 4% deles podem apresentar. O mais comum durante a infância é que as meninas apresentem esse transtorno, enquanto que na idade adulta os homens apresentam uma maior prevalência. Então por que, doutor, isso é mais comum justamente na infância e nas meninas? Qual a explicação para isso? Bem, a literatura não traz um dado preciso sobre isso, né? Observa-se apenas que há essa variabilidade, mas não existe dado que expresse o porquê, né, dessa maior prevalência. O que a gente sabe é que, em geral, as mulheres elas apresentam um sono mais superficial, certo? Entre os gêneros, enquanto que o homem ele apresenta um sono mais fragmentado. Os homens têm uma tendência maior de ter um sono fragmentado e, consequentemente, no dia seguinte, eles apresentam uma fadiga ou mesmo uma sonolência diurna. Doutor, bom, e para quem enfrenta esse mal do sonambulismo, qual o tratamento? Bem, as pessoas que apresentam sonambulismo de forma recorrente, o profissional deve avaliar se há risco, entendeu, para essa pessoa ou se há a presença de um prejuízo, um sofrimento psíquico, né? Muitas vezes essas situações podem gerar um certo constrangimento para o paciente, ou mesmo, né, um risco à sua saúde e integridade física. Então, para essas pessoas, se faz necessário realmente um tratamento, né? A gente orienta para que o paciente, né, já seja retirado do seu quarto, né, objetos pontiagudos, não é? Se há a presença de alguma escada, é bom que esse paciente não tenha acesso a ela, a janela, né, tenha rede, né, para que se evite algum transtorno maior. E muitas vezes a gente lança mão também de medicamento, né, para que haja um aprofundamento maior do sono, uma vez que há essa alteração na qualidade do sono. Bom, doutor, então agora falando da insônia, que o senhor falou que é o distúrbio mais comum, tem uma origem, tem uma causa específica? Por que tem tanta gente que sofre desse mal? Bem, a gente sabe que na verdade existe uma tríade, né? Existe um fator predisponente, não é, em que o indivíduo já apresenta geneticamente uma predisposição a apresentar a insônia, a dificuldade de iniciar o sono, de manter o sono, não é? Existe o fator precipitante, não é, que é muitas vezes o término de um relacionamento, um problema financeiro, não é, algum fator no meio que vai gerar, né, que vai precipitar esse quadro, e o fator perpetuante. A gente fala em insônia aguda quando o paciente ele apresenta essa dificuldade de iniciar, manter ou um despertar mais precoce do que ele acostumava apresentar durante pelo menos 3 vezes por semana em um prazo inferior a 3 meses. Seria uma insônia aguda. Quando o paciente começa a apresentar essa dificuldade acima de 3 meses, é o que a gente já classificaria como insônia crônica. E a gente sabe que a perpetuação desse quadro pode gerar até, né, problemas de ordem mental, como aumentar a chance para transtorno do humor, principalmente para o transtorno depressivo. E um outro fator, que é o fator perpetuante, né, que eu vinha falando dessa tríade, é a questão do comportamento. Então, muitas vezes, o indivíduo ele passa a não dormir bem à noite, mas no dia seguinte ele vai apresentar algumas queixas que são esperadas, né, como a sonolência, a fadiga, e muitas vezes ele quer vencer, né, essas dificuldades através do uso de estimulante. Então é comum o paciente começar a fazer uso de cafeína, de chá verde, né, de algumas substâncias estimulantes e que o uso, né, exacerbado destas pode começar a acarretar, a gerar essa manutenção da insônia. Doutor, mas a insônia tem cura? Claro, tem sim, tem sim. E o que passa, na verdade, é isso. É por isso, né? O profissional capacitado, ele vai investigar, na verdade, quais são os comportamentos que podem estar interferindo nisso. E outra questão muito importante é a questão da higiene do sono, né? Então, a gente orienta o paciente para que ele tenha hábitos saudáveis que favoreçam a indução do sono, de forma espontânea. Essa questão da atividade física, muita gente acha que atrapalha, mas ajuda no caso da insônia, ou tem os horários que podem atrapalhar? Isso. A atividade física ajuda porque ela aprofunda o sono, certo? Melhora o sono não REM, porque o sono, na verdade, ele é dividido em fases. A gente tem a fase não REM do sono,
onde há a liberação de um hormônio importante chamado GH, onde ele faz a recuperação dos tecidos. Geralmente essa primeira fase ela é maior na primeira parte da noite. E a segunda parte da noite, nós temos mais a presença do sono REM, que é a fase dos sonhos. Essa fase é importante para o restabelecimento mental. Então a atividade física, ela melhora principalmente esta fase do sono, que é o sono não REM. Então aumenta a liberação desse hormônio, que é o hormônio GH, e isso faz com que haja um maior reparo dos tecidos, entendeu? Aumentando a porcentagem desse sono, que a gente chama de sono de ondas lentas, que é aquela fase em que a gente tenta acordar o indivíduo e o indivíduo acorda e se sente muito pesado, se sente que estava num sono muito profundo, que é justamente essa fase. Então a atividade física melhora isso. O ideal é que se faça essa atividade com um intervalo de pelo menos 3 horas do horário que vai dormir. Porque durante a indução do sono, há na verdade uma queda de temperatura. E se você faz atividade física próximo do horário que vai dormir, há um aumento de temperatura e aumento do metabolismo, que vai dificultar a indução espontânea do sono. Então é bom que haja um intervalo de pelo menos 3 horas. Bom, falando de um outro problema que é muito recorrente e que termina sendo problema de muito casamento, é a questão da apneia do sono, né? Isso. O que é que provoca exatamente? São vários os fatores que faz com que a pessoa venha desenvolver o famoso ronco? Sim, na verdade a gente sabe que as pessoas que têm uma maior predisposição a esse transtorno são os homens, né? Principalmente depois dos 50 anos, né? E a obesidade. Né? A gente sabe também que alterações craniofaciais também podem estar relacionadas com isso. Na verdade, o que ocorre é que há um estreitamento da via aérea, da orofaringe. O ronco não é normal. O ronco já é um sinal de que está ocorrendo esse estreitamento. Então é um sinal que chama a atenção. Associado a isso, o indivíduo pode começar a apresentar uma diminuição do fluxo aéreo tão importante que a oxigenação dos seus tecidos já passa a não ser satisfatória. E começa a haver um acúmulo de gás carbônico a nível do sistema nervoso central. E isso leva a um despertar. Então ocorre, na verdade, uma redução parcial ou total, né, do fluxo aéreo que gera um despertar. Só que muitas vezes o indivíduo ele não se dá conta que despertou. E aí ele vai tendo toda a sua noite de sono fragmentada. No dia seguinte, ele acha que dormiu a noite inteira e aí está sonolento, fadigado, né? E não sabe o porquê. E muitas vezes retarda muito a procura por um profissional. Tá? Em relação aos gêneros ainda, as mulheres também podem apresentar esse transtorno e aí elas se igualam aos homens após a menopausa. Por quê? Porque a progesterona é um hormônio importante para manter o tônus dessa via aérea. Então, nesse momento, as mulheres, como apresentam essa queda desse nível hormonal, então elas começam a apresentar esse tipo de transtorno. Então, é comum também a mulher, após a menopausa, que nunca roncou, ela passa a roncar. E aí já é um sinal e é importante que ela procure um profissional. Então, ou seja, o ronco tem solução? Tem como resolver isso? Tem. A gente vai investigar primeiramente, né, se há, né, a presença de obesidade, né, se esse paciente vai precisar de um suporte nutricional, de realizar uma mudança do estilo de vida, né, para perder peso, porque a gente sabe que o aumento de peso está relacionado a isso. Né, mas há também outras formas de tratamento. Né, muitas vezes o indivíduo não é obeso, mas já tem uma predisposição para esse transtorno. Então a gente não pode fazer essa redução de peso. Então existe também aparelhos intraorais. Como o principal aparelho é o aparelho de reposicionador da mandíbula. Ele reposiciona a mandíbula, fazendo com que haja uma maior abertura da via aérea. Bom, doutor, agora eu vou tirar algumas dúvidas com você sobre os mitos, né, relacionados a alguns distúrbios do sono. Por exemplo, vamos começar aí pela insônia. Tem gente que gosta de assistir televisão e ouvir música para dormir, dizendo que isso resolve a insônia. Isso é verdade? Não. Isso não é verdade, isso na verdade é um erro de associação. Isso passa por essa higiene do sono, como eu havia falado anteriormente. Na verdade, o indivíduo, para ter um sono de qualidade, é importante que ele durma em um quarto bem escuro e em silêncio, certo? A gente sabe que ao longo da noite começa a haver a liberação de um hormônio que se chama melatonina, e um fator importante para que haja a liberação desse hormônio é a ausência de luz. Então, hoje as pessoas fazem muito uso, né, de telefone, né, de smartphone, de tablet, notebook e a televisão no quarto.
E isso realmente gera um impacto. Por quê? Porque para o nosso cérebro é dia. E não vai haver a liberação fisiológica, né, desse hormônio no horário adequado. Um outro erro de associação é esse de dormir com música. Porque o cérebro, ele está trabalhando, ele está captando um ruído, certo? Então, na verdade, quarto escuro e sem ruídos. Leite morno ajuda a dormir? Pois é. O precursor desse hormônio é um aminoácido chamado triptofano. Então, todos os alimentos derivados do leite, eles são ricos nesse tipo de aminoácido. Então, ajuda sim. E em relação ao sonambulismo, há quem diga que não pode acordar a pessoa, que a pessoa pode até vir a morrer. Isso é verdade? Não. Na verdade, não é indicado que o indivíduo seja acordado, né? Ele encontra-se dormindo. Há uma alteração na qualidade do sono dele, né, que ele começa a fazer comportamentos complexos. O que deve ser orientado é que o paciente seja conduzido, né, até o seu quarto, até a cama, né, e que se evite o despertar. Porque, na verdade, quando se desperta, ele não sabe o que está acontecendo, né, e muitas vezes isso pode gerar ansiedade. E isso vai fragmentar o sono dele, porque geralmente vai haver esse aumento de ansiedade e a dificuldade em retomar o sono. Então, o ideal é que conduza para a cama e aguarde um pouco para que ele volte a dormir, né, sem que haja esse prejuízo no dia seguinte. Bom, em relação à apneia, há quem diga que ingerir alguma bebida alcoólica antes de dormir vai ajudar a tirar o ronco. Isso é verdade? Não. Na verdade, Simon, ocorre o contrário, né? O uso de qualquer sedativo vai piorar, agravar tanto o ronco quanto, se esse indivíduo tiver apneia obstrutiva do sono, o índice de apneia e hipopneia, ou seja, o número de eventos, né? Álcool, medicamentos benzodiazepínicos ou qualquer medicamento que induz ou causa um relaxamento da musculatura, eles vão prejudicar, né, esse distúrbio, uma vez que vai haver um maior relaxamento da via aérea. Então não é indicado nenhum tipo de sedativo. Bom, doutor Bruno, então para encerrar, eu queria que você deixasse uma dica aí para o pessoal de casa. Como é que a gente pode ter de hábito no nosso dia a dia para que a gente consiga ter um sono bom, um sono leve, para dormir relaxado? Na verdade, o que todo indivíduo deve buscar, né, é ter uma vida saudável, né, buscando atividade física, né, uma alimentação adequada, né, tendo um horário regular de dormir e acordar, né, ter o cuidado com a luz, né, com a luminosidade no quarto, com a TV, com o uso desse celular. Eu costumo orientar muitos pacientes que na hora que realmente forem dormir, que deixem o celular no modo avião, desliguem o seu celular, né, façam uma leitura próximo do horário de dormir, justamente para tirar o foco dessa luminosidade, certo? Um banho morno é muito bom também, porque há um processo de resfriamento do organismo, isso vai favorecer também a indução do sono, certo? E a gente sabe que a qualidade, né, do sono é qualidade de vida, então tem que prezar por isso para ter uma vida de qualidade. Com certeza. Doutor Bruno, gostaria de agradecer pela sua participação aqui no Viva Saúde. Eu que agradeço. Bom, mas você não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai mudar aqui de assunto. Vamos trazer o quadro Sua Saúde, Vida Alternativa, enfim, tem muito mais para você aqui no Viva Saúde.